Bom dia, meus amados irmãos, a graça e a paz do nosso bondoso Deus, o amor do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja em nós sempre e continuamente, nos ensinando a obedecermos a Deus em tudo. Meus amados, hoje, segunda-feira, estamos aqui praticamente iniciando a semana de trabalho, de labuta. Vamos iniciar principalmente a nossa semana de comunhão com Deus, examinando a sua palavra. Esta semana estamos estudando sobre as alianças e os santuários, né? As alianças, né? Primeira e segunda aliança. A primeira aliança escrita em tábuas de pedra, algo físico, nas cerimônias físicas, literais do santuário. E, obviamente, a segunda aliança, nesse contexto aqui de Hebreus, um entendimento espiritual destas coisas, né, que eram literais. Pois bem, ontem nós, no domingo, vimos o verso síntese, né, que Paulo diz claramente que tudo aquilo do Antigo Testamento eram ilustrações. Na semana passada, no capítulo 8, ele já disse que eram figuras, que eram sombras, eram tipologias das realidades celestiais, né? Que é uma realidade que não é física, mas é espírito, né? São coisas distintas, sempre vai estar destacando isso, né? E ontem, estudando a última pergunta, mostrou claramente que o Espírito Santo do Senhor guiou as pessoas a compreenderem, né? Que o caminho para o santo dos santos, né, enquanto ainda permanecia, não seria aberto, enquanto aquele primeiro santuário ainda existisse, as práticas físicas, as coisas literais ainda existissem. E hoje, na nossa primeira pergunta de hoje, é a terceira pergunta da nossa lição, diz assim: como se deveriam ser vistas essas cerimônias do santuário antigo? Nós temos que ver como literal, que o céu faz do mesmo jeito, é isso? Vamos ver aqui. Hebreus 9:10 diz, eram apenas prescrições que tratavam de comida e bebida e de várias cerimônias de purificação com água. Essas ordenanças exteriores, olha o homem exterior, olha a coisa física aparecendo aqui, foram impostas até o tempo da nova ordem. E o termo que ele usa aqui é nova ordem, justamente mostrando que a nova ordem tem a ver com o espírito. Então, de novo aqui ele mostrando coisas exteriores. Todo o santuário terrestre aqui na terra tem a ver com coisas exteriores. E quando nós queremos colocar um santuário físico no céu, coisas exteriores no céu, a gente não está entendendo o que está acontecendo. O esforço grandioso que o apóstolo Paulo está tentando nos mostrar aqui, que tudo o que acontecia, aquele santuário físico era necessário, diferente do santuário de Deus que somos nós, aquele santuário físico do Antigo Testamento, ele estava baseado em coisas físicas como comida, bebida, né? Comida, bebida, cerimônias de purificação feita com algo físico, palpável, chamado água, né? Tudo isso.
Tudo isso eram ordenanças exteriores. Mas em todos os versos da Bíblia, quando fala da nova aliança, do santuário, das realidades celestiais, é sempre coisas interiores, coisas do Espírito. Portanto, é precipitado, é impreciso, é questionável nós estarmos tentando pegar um santuário aqui da terra e levar para o céu. Como muita gente tem feito aí, né? Por não entender toda essa linguagem que o apóstolo Paulo está tentando nos transmitir. Então ele deixa bem claro, tudo isso eram ordenanças exteriores. Por que ele usa o termo exteriores? Porque ele está fazendo aqui uma dicotomia, fazendo uma comparação. Comparação de exterior com interior, coisa física com coisa do espírito, uma sombra com a realidade, o tipo com o antítipo. E tem muita gente que quer colocar o mesmo tipo no céu. Não tem sentido, né? Pois bem, essa é a linguagem aqui de todo o livro de Hebreus, falando tanto do sacerdócio em Cristo Jesus, comparando o sacerdócio de Cristo com o sacerdócio de Levi, um sacerdócio do Espírito contra o sacerdócio da carne, né? Em comparação com o sacerdócio da carne, e o santuário terrestre com o verdadeiro santuário de Deus, que é espiritual, que somos nós, né? Então, essa é a grande informação que nós temos aqui no livro de Hebreus, desde o capítulo 7, que ele faz essa base, fazendo a comparação do sacerdócio segundo a ordem de Melquisedeque, com o sacerdócio temporário, limitado, né? Que era o sacerdócio de Levi, o sacerdócio representado ali pelo cabeça, que era Arão, um homem que carecia de um Salvador, diferentemente de Cristo, né? Um sacerdócio espiritual, um sacerdócio segundo a ordem de Melquisedeque, segundo uma ordem espiritual, e aí até chegarmos aqui no capítulo 8, quando ele diz que tudo que ele está falando aqui tem a ver com figuras e sombras, e agora no capítulo 9 ele começa a dizer tudo de novo, relembrando, para que ninguém queira colocar a literalidade na boca dele. Continuando, meus amados irmãos, vamos aqui para a nossa próxima pergunta, a pergunta 4, que ela diz assim: por que a antiga aliança teria o seu pleno cumprimento em Jesus Cristo? Ou seja, quando Cristo chegasse, viesse, toda a antiga aliança se cumpriria nele, e aí tanto o sacerdócio como o santuário, nos moldes do Antigo Testamento, eles não teriam mais sentido de existir naqueles moldes, né? Agora em outras realidades espirituais bem mais profundas. Vamos lá para Hebreus 9:11, que diz assim: quando Cristo veio como sumo sacerdote dos benefícios agora presentes, ele adentrou o maior e mais perfeito tabernáculo, não feito pelo homem, isto é, não pertencente a esta criação. A pergunta é: Cristo entrou onde? Ele entrou onde ou diante de alguém? Nós temos que questionar isso nos versículos que virão pela frente. Mas primeiro, vamos tratar o que esse verso aqui está dizendo, para que nos versos seguintes, quando ele diz, a gente vai contextualizar com esse verso aqui, para entender o que Paulo está querendo dizer com esse versículo aqui, tá bom? Vamos lá. Então ele está dizendo aqui que quando Cristo veio como sumo sacerdote, e ele veio justamente trazendo uns benefícios que Paulo disse aí que já desfrutava desse benefício, que a igreja cristã, que a igreja apostólica, né, já desfrutava desses benefícios que Cristo veio trazer. Quais eram os benefícios, né? O próprio Paulo vai citar em outras cartas, né, esses benefícios. Por exemplo, nós até comentamos, acho que no capítulo 7, na lição do capítulo 7, né? Por exemplo, Paulo vai citar que na antiga aliança o gentio não podia dar oferta, dar dízimo, ir ao santuário, sacrificar, fazer nenhum tipo de sacrifício. O gentio não tinha acesso a Deus,
nem a santidade. Bom, segundo o ritual de Levi, porque o gentio tinha acesso sim a Deus. O gentio era, senão Deus não teria feito isso com Naamã, senão o Senhor não tinha feito isso com a viúva de Sarepta, senão o Senhor não tinha feito isso com o próprio Cristo, feito com o centurião romano, com a mulher de Tiro e Sidom, e com tantos outros estranhos, não é mesmo? Mas na nova aliança, Paulo diz que a oferta do gentio é santificada pelo Espírito Santo. Olha que coisa profunda, né? Veja que o sacerdócio era muito limitado, imperfeito, o sacerdócio levítico. E aí, quando Cristo vem, ele já traz esses benefícios, a salvação para todos, inclusive para os judeus que estavam presos à tradição, à letra morta, que despertados por essa verdade, como Paulo chama no capítulo 8 de uma esperança superior, uma melhor esperança, como ele diz no capítulo 7, foi trazida uma melhor esperança. Esses eram os benefícios, né? A partir de agora as pessoas não precisavam agora estar levando animais para ser sacrificados diante de um outro homem, se expondo diante de outro homem, não. Agora você mesmo pode ir direto a Deus através de Cristo. Através do nosso advogado, do nosso irmão, do nosso mediador, do nosso Senhor Jesus Cristo, o nosso irmão mais velho, né, o Senhor primogênito, ele, através dele, eu tenho acesso ao Pai. Ele rasgou com a sua obra, com seus méritos, o véu que separava o santo do santíssimo, né, com a sua morte, foi rasgado o véu do templo, para que eu tivesse acesso diretamente ao Pai. Esses são os benefícios. Só quem tinha esse acesso numa tipologia era o sumo sacerdote. Mas agora não, Cristo é tão maravilhoso que ele não entra sozinho, ele quer levar a gente junto. E ele, né, Deus mesmo viu a beleza do sacrifício de Cristo e rasgou o véu do templo do alto a baixo, dizendo assim, o caminho está livre. Existe benefício maior do que esse? Né, para homens e mulheres espirituais que entendem, né, a perfeição desse mérito, a perfeição dessa obra que Cristo realizou. Isso é maravilhoso demais, né? Então, esses são os benefícios, né? E Paulo explica que é isso mesmo, que ele adentrou o mais, né? O maior, ele adentrou o maior e mais perfeito tabernáculo. Qual foi o maior e mais perfeito tabernáculo que Cristo adentrou? Tabernáculo, santuário, qual é? Ora, se a gente analisar direitinho, vamos lá para Gálatas 4:6, né? Porque vocês sois filhos de Deus, Deus enviou ao vosso templo, ao vosso coração, à vossa mente, o Espírito do seu Filho. Olha onde Cristo entrou. Né? Olha onde Cristo entrou. E ele não só entrou no mais perfeito santuário. Aí eu pergunto, esse texto aqui está se referindo ao mais perfeito santuário ser humano, que é uma verdade? Não. Qual é o mais perfeito santuário que Cristo entra aqui? O Pai. Fábio Amaro, você está dizendo que o Pai é o mais perfeito santuário, que o Pai é o próprio Santíssimo, que o Pai é o Santo dos Santos? Sim. Quem diz isso sou eu, quem diz isso é a Bíblia. Livro de Apocalipse, capítulo 21, versículo 23, é claro. Na nova terra não vai ter templo ali. Né? Tem gente que diz que tem templo no céu, mas na nova terra não tem. Né? Se o céu é o paraíso de Deus, de onde sai o templo, né? Olha só, não tem templo ali, porque Deus é o templo. Olha só, Deus é o templo de Cristo. Assim como Cristo se tornou aqui na terra o templo do Espírito Santo de Deus. Deus habitava nele através do seu Espírito. Deus é o nosso templo. Na nova terra não vai ter templo, porque Deus e o Cordeiro são o templo dos homens, assim como Deus é o templo de Cristo. Que coisa linda, não é, meus amados irmãos? Então, veja só, qual é o mais perfeito templo? Será que Paulo estava se referindo a um templo perfeito de uma estrutura? Ou o próprio Deus vivo? Reflitam e analisem o texto, a beleza da profundidade desse texto.